Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Isaac aqui, gravando mais um vídeo aqui para o YouTube, mais um vídeo sobre história para vocês. Esse vídeo, voltado para os meus alunos do sexto ano, tem como intuito trabalhar um tema bastante interessante, o tema do povoamento da América, que é um tema que abre um leque para bastante coisas para a gente debater aí a respeito disso. Bom, para a gente trabalhar esse tema do povoamento da América, em primeiro lugar, esse é um vídeo que pode servir para meus alunos, servir para quem vai trabalhar em sala de aula, né, com outros alunos, ou também servir simplesmente para quem gosta de estudar um pouco de história, de ler um pouco sobre a antiguidade e questões também que podem ser relacionadas um pouco ao dia a dia atual. Para a gente trabalhar um pouco do povoamento da América, a gente tem que pensar algumas questões que já foram trabalhadas em outras aulas aí com meus alunos, como a questão da pré-história, então já trabalhei com eles, com vocês e meus alunos, questões da pré-história, do Neolítico e do Paleolítico, e questões relativas ao surgimento dos primeiros hominídeos, dos primeiros homens e das primeiras mulheres. Então, quando nós trabalhamos lá questões relativas ao surgimento dos primeiros homens e das primeiras mulheres, nós trabalhamos que esse surgimento se deu aonde? Se deu lá pelo norte da África. São o que as principais pesquisas, principais evidências arqueológicas. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre arqueologia, um pouquinho, né? Também não é minha especialidade total, mas a gente vai falar um pouquinho sobre arqueologia. As principais pesquisas arqueológicas datam aí dos primeiros hominídeos, primeiros homens e mulheres no norte da África, algumas falando também da Ásia, na região da Mongólia. Bom, dito isso, pensando nesse surgimento, a gente pode começar a falar um pouco sobre como se deu a chamada diáspora desses povos. O que é diáspora, meus caros alunos, meus caros ouvintes aí desse vídeo? Diáspora é a dispersão, né? Então, se a gente pensa no surgimento dos povos em uma determinada região, eles tiveram que depois passar por outras áreas, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma teoria evolucionista, a partir do evolucionismo, né? Evolucionismo científico. Porque quando eu falei com meus alunos em sala de aula, a gente trata então da existência do evolucionismo e do criacionismo. Porém, nós como professores, né, o nosso intuito é trabalhar mais as teorias científicas, não falando, não dizendo que as teorias não científicas não são válidas. São válidas para a interpretação pessoal de cada um, né, das crenças individuais de cada um. Em sala de aula nós trabalhamos com as evidências científicas. Bom, dito isso, dessa importância da gente pensar essa dispersão do ser humano pelo globo, vamos pensar então um pouquinho sobre por quê? Qual foi o interesse? De onde surge esse interesse? Bom, obviamente, ou não tão obviamente, mas o interesse pela ideia de onde surgiram, de onde surgiram os primeiros homens da América, ele vai surgir quando os europeus chegam à América. Afinal, os homens que viviam aqui na América, que foram chamados de índios pelos europeus, não se denominavam índios, foram assim chamados, eles não se preocupavam em si em dizer, em saber da onde tinham vindo, pensando numa expansão global. Claro que eles se preocupavam, também existia entre eles a ideia de saber da onde vieram. Mas essas explicações eram explicações dadas por origens míticas, assim como as explicações europeias. Ou afinal, a explicação cristã também é uma explicação mítica, né? As explicações religiosas são explicações míticas, mitológicas. Eu já expliquei isso para meus alunos nas aulas de ensino religioso. Então, todas são explicações mitológicas. Esses indígenas tinham as suas explicações mitológicas. Ao chegarem aqui, ao longo do tempo, os europeus, eles quando veem o outro, a alteridade, o exótico, né? Eles começam a se perguntar, pode ter várias dúvidas, e uma delas é a origem desse povo americano, a origem desse povo da chamada América, né? Hoje a gente chama de América. E a partir dessas dúvidas, a gente começa então a ter as primeiras teorias
a partir sobre as quais a gente vai trabalhar o homem americano, o homem pré-histórico americano. Então, essas primeiras teorias são teorias não científicas, né? Vamos trabalhar com duas teorias, duas grandes teorias aí não científicas. Por que eu trabalho com teorias não científicas? Essas teorias, elas são baseadas em crenças e na observação pura e simples, né? Poderíamos falar de empirismo aqui, mas é um empirismo baseado basicamente nas crenças religiosas. O que é empírico? Empírico é aquilo que é baseado na observação, na experiência a partir da observação. Porém, essas teorias daquele momento não são teorias científicas. Não tem experimento, não tem pesquisa científica nem arqueológica. Elas são baseadas mais na observação e na crença desses europeus. Qual que é a primeira teoria que eles vão ter? Então, a primeira teoria que eles vão ter, essa teoria religiosa, é de que esses povos que aqui viviam eles vão se basear na Bíblia para dizer que eles eram descendentes dos povos de Noé e descendentes de Cã, que era um dos filhos de Noé, assim como os povos africanos. E isso vai ser utilizado no primeiro momento, assim como foi utilizado em grande parte no continente africano, para justificar escravidão nas Américas. Então há uma ideia política também, uma importância política dessas ideias. Por isso eu falei que esse tema não é só um tema do passado, mas ele também é um tema do presente. Essa também é uma discussão do presente, não só do passado. Aliás, muito presente, né? Se a gente for pensar nas atuais notícias, né, que a gente tem visto aí, né? O que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, não é que aconteceu recentemente, né? O que acontece diariamente nos Estados Unidos e acontece no Brasil e acontece no mundo inteiro, infelizmente, é o preconceito racial que vem aí de muitos e muitos séculos, né? Depois, isso é um tema para se trabalhar muito mais a fundo em outros momentos, né? Com vocês, alunos, meus alunos e com outras turmas também, né? Não vamos nos estender aqui agora, mas a própria origem da espécie humana já mostra que não faz sentido nenhum o debate, esse debate preconceituoso a respeito de origem racial, né? Ele faz sentido na atualidade pela necessidade da imposição de bandeiras contra o racismo. Só para deixar bem claro. Bom, voltando aqui, essas teorias foram levantadas por muito tempo naquele período, mas são teorias não científicas. Outras teorias que apareceram também sobre o surgimento desse... Era como se esse homem tivesse pipocado aqui na América, né? Surgido do nada a partir dessas teorias religiosas. Outras também, teorias um pouco mais fantasiosas, baseadas na antiguidade, retomavam o mito da cidade de Atlântida, uma cidade submersa embaixo dos mares, que teria abrigado pessoas, então emergido isso uma teoria, bom, para não dizer outra coisa, fantasiosa, né? Além dessas teorias, teve também teorias que se baseavam na vinda dos vikings, ou os vikings, grande povo que viveu entre o século VIII e século XI, XII, na Europa, no norte da Europa, e que conquistaram diversas regiões, ou os fenícios da antiguidade, que teriam então, que eram povos conquistadores do mar, e teriam então estado também nessa região, inclusive na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, teriam até hoje inscrições em fenício, que seriam então a prova de que os fenícios estiveram aqui, seriam a origem desse povo. Mas espera lá, a gente vai ver ainda ao longo desse vídeo que as teorias apontam a uma origem dos povos aqui muito mais antiga ainda do que essa origem, né? Então essas teorias são teorias não científicas, tá? E a partir de quando, então, que vai começar a se trabalhar com a ideia de essas teorias científicas? A partir do século XIX, principalmente a partir do final do século XIX, vão começar a surgir novas teorias
novas teorias sobre o surgimento do homem e o aparecimento do homem nas Américas. E aí eu quero destacar duas grandes teorias primeiro para início aí de conversa a respeito disso. A primeira grande teoria que a gente tem aqui, né, no final do século XIX, ela vai surgir com um etnólogo norte-americano chamado D.J. Brinton. DJ não porque ele tocava, mas são as iniciais do nome dele, né, o D.J. Brinton. O D.J. Brinton, o que ele fez? Ele conseguiu, através de pesquisa arqueológica, achar resquícios, né, e de hipóteses também da passagem humana pelo chamado Estreito de Beringer. Então, o Estreito de Beringer, a gente vai ter um mapinha aqui mostrando a região, ele teria abrigado a passagem desses primeiros seres humanos entre o norte asiático e a América do Norte. E teria sido então pela América do Norte, né, pelo Estreito de Beringer, que teriam surgido, né, teriam passado então os primeiros povos, as primeiras populações que teriam vivido na América. Essa teoria data então por volta de 40 a 50 mil anos atrás, aí os primeiros povoadores desse continente americano, né? Tem muitas evidências a respeito disso, mas é claro, uma coisa importante para a gente falar é que nenhuma dessas teorias ela está totalmente fechada, ainda a outra que eu vou falar também não. Por quê? Porque todas elas são teorias científicas baseadas principalmente no trabalho da arqueologia, mas elas ainda podem ser aperfeiçoadas, né? Novas descobertas arqueológicas podem demonstrar novos rumos para essas pesquisas, né? A segunda grande teoria, ela foi já no início do século XX, um outro etnólogo e arqueólogo francês, o Paul Rivet, ele, inclusive, ele fundou um grande museu em Paris. Ele vai contestar a primeira ideia e ele vai dizer que sim, no Estreito de Beringer houve passagem de seres humanos, mas também houve a passagem de seres humanos pela Oceania. E essa passagem pela Oceania, depois alguns estudos vai dizer que foi muito mais, pode ter sido muito mais antiga do que a passagem pelo Estreito de Beringer. Como é que se daria a passagem pela Oceania? Bom, naquele momento os mares estariam muito menos profundos do que hoje em dia, e esses povos em busca, né, como eram nômades, em busca de melhores condições e de alimentação, teriam embarcos, em pequenas embarcações, vindo da Oceania pelo Oceano Índico e o passado chegando até a América, né? chegando até a região do Chile, a região da costa americana. Essa é outra teoria. Ainda temos um grupo novo de vários arqueólogos mostrando várias chegadas ao continente americano. Damos destaque, por exemplo, para uma grande arqueóloga brasileira, franco-brasileira, que é a Niele Guidon, que em algumas pesquisas tem demonstrado que no Brasil chegam a datações de 100 mil anos atrás alguns fósseis encontrados nessa região sobre a passagem humana. Inclusive aqui no Brasil, em Minas Gerais, se encontrou vários fósseis muito antigos, muito mais antigos do que essas datações, né? Lembrando que no Brasil nós temos outros grandes sítios arqueológicos, né? O que é um sítio arqueológico? Eu já expliquei em sala de aula para vocês também, mas volto a colocar aqui no nosso vídeo aqui. Um sítio arqueológico, então, é uma região onde se encontram vestígios de civilizações do passado, vestígios materiais de civilizações do passado. Então, por exemplo, onde você encontra um osso, onde você encontra um fóssil, onde você encontra um pedaço de cerâmica, né? Essa área, ela geralmente, e é assim que se espera, é cercada para a pesquisa dos arqueólogos, que são pessoas que estão aí se dedicando a pesquisar objetos do passado para entender a vida nesses momentos, entender a datação
desses objetos e entender então a origem da nossa civilização também, tá? Bom, por hoje é isso, pessoal. É esse videozinho que eu queria fazer para vocês com as principais teorias a respeito da chegada do homem à América. Daria para falar mais coisa, mas hoje eu queria fazer um vídeo mais curto mesmo, de 15 minutinhos aí. Um grande abraço, pessoal.